A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais um curso de capacitação para o Ministério Infantil. Sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas. Esse é o curso do Centro de Treinamento Barak. Nós somos especializados há mais de 20 anos trabalhando com a evangelização e discipulado de criança. Esse é o nosso curso, o culto infantil, a sua organização e liturgia. E esse módulo é o módulo do culto em paralelo ou culto da salinha. Nós já vimos na videoaula número 1 o que é um culto em paralelo, o culto da salinha. Vimos também aquilo que não é um culto em paralelo e um culto na salinha. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os objetivos do culto em paralelo e os elementos essenciais para um culto em paralelo. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixa o teu like, divulgue o nosso canal. Nós temos muita coisa boa para o Ministério Infantil. Então, se você ainda não explorou o canal, tem quase 200 vídeos voltados ao Ministério com Crianças. Isso vai te ajudar bastante. É muito bom ter você como aluno, então nós vamos conversar um pouquinho sobre o culto em paralelo ou o culto da salinha, os objetivos desse culto em paralelo. Na primeira aula, nós falamos que o culto em paralelo ele é uma ferramenta para a edificação da vida espiritual das nossas crianças. Então nós precisamos, quando nós vamos instituir dentro da nossa igreja um culto em paralelo, vamos ter um culto na salinha com as crianças, nós precisamos ter alguns objetivos muito claros em nossa mente para que esse trabalho flua e surja resultados na vida das crianças. Primeiro dos objetivos é o desenvolvimento espiritual das crianças. Então, tirar a criança do templo e colocá-la numa sala de aula ou num lugar reservado para um culto em paralelo, nós precisamos proporcionar o crescimento espiritual das crianças e o seu desenvolvimento espiritual. Uma coisa muito importante, quem está no Ministério Infantil, lembre-se disso. Filho de crente não é crentinho. As crianças que nós estamos trabalhando são almas para serem conquistadas. Então, nosso objetivo é que no final, quando elas chegarem na adolescência ou na juventude, que elas se decidam para o Senhor, que elas se entreguem realmente completamente para Jesus, que reconheçam Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, eu preciso desenvolver o culto em paralelo pensando nisso, no crescimento e no desenvolvimento espiritual das crianças. Então, tudo que eu fizer na sala do culto em paralelo, tudo aquilo que eu realizar, o objetivo é um só: crescimento e desenvolvimento espiritual das nossas crianças. Esse é o primeiro objetivo. Segundo, ter uma programação e uma liturgia adequada às crianças, de maneira que elas venham compreender. Então, quando nós tiramos elas do culto adulto, é porque a ministração da palavra e toda aquela liturgia é voltada aos adultos. Então, muitas vezes a criança ela vai ouvir um sermão, ela vai participar da liturgia do culto, mas ela não vai entender o que está acontecendo. Por quê? Porque aquela liturgia, a linguagem usada, não está adequada às crianças. Então, quando você faz um culto em paralelo, um culto na salinha, o outro objetivo é isso, uma programação numa linguagem adequada e compreensível às crianças. Então, muitas vezes nós vemos na salinha ou no culto em paralelo uma réplica do culto adulto. Então, tudo igualzinho ao culto adulto. E se esquece que eu devo trazer uma liturgia, uma linguagem que a criança venha compreender. Então, os louvores que eu vou fazer com as crianças lá, pode ser o louvor cantado nos adultos, sim, mas numa linguagem infantil, de uma maneira infantil, talvez com gesto, se a tua igreja permitir, às vezes eles se movimentarem no culto, eles podem fazer isso. Por quê? Porque é numa linguagem infantil. A ministração da palavra, ela vai usar recursos visuais, ela vai, muitas vezes, trazer um teatro, uma dramatização. Então, isso é muito importante. Toda essa programação pensando na compreensão da criança, que a criança entenda o que ela está fazendo. Outra coisa importante, você que é o líder do culto em paralelo ou do culto na salinha,
explique para as crianças: olha, agora nós vamos louvar ao Senhor. O louvor, ele é uma oferta cantada a Deus, então você está oferecendo esse louvor, essa música a Deus. Olha, você está tocando esse instrumento no culto, você está tocando para Deus, você está fazendo para Deus. Então é muito importante que a criança entenda tudo aquilo que está acontecendo e por que está acontecendo. Então, a segunda coisa, o segundo objetivo do culto em paralelo é uma programação, uma liturgia adequada à criança, numa linguagem compreensiva, que ela compreenda tudo aquilo que está sendo feito naquele momento do culto. Então, isso é importante. Outra coisa, levar as crianças à adoração a Deus. Então eu disse já lá na outra aula, muitas vezes não tem essa parte da adoração, realmente do culto. Então eu preciso levar a criança à adoração a Deus. Então o culto da salinha tem de ter um momento do louvor, tem de ter um momento da oração, tem de ter um momento da ministração da palavra de Deus. Se isso não estiver presente, não há elementos de culto, então você não está tendo um culto em paralelo. Então elementos de culto: oração, louvor a Deus e ministração da palavra de Deus. Esses são elementos de culto que devem estar presentes no culto. Então a criança vai ter uma adoração verdadeira a Deus. Outra coisa importante, desenvolver dons e talentos. Então, no culto em paralelo, no culto da salinha, a criança ela pode arrecadar as ofertas, ela pode dirigir o culto com orientação do líder, ela pode dirigir o culto, elas podem tocar os instrumentos na hora do louvor. Muitas igrejas, as crianças tocam violão, toca bateria, toca guitarra, toca teclado, então eles fazem toda essa parte. E é muito importante, por quê, pastor? Já estão desenvolvendo os dons e talentos natos deles. Então eles podem desenvolver o serviço cristão. Quando eu falo de serviço cristão, é o serviço do culto, é fazer parte realmente da liturgia do culto. Então isso é muito importante. Então ele faz isso. E outra coisa, ele traz a consolidação da fé cristã, a compreensão do que fazemos e por que fazemos. É muito triste ver a igreja atual, muitas pessoas dentro da igreja, às vezes fazendo parte dos ministérios, sem compreender o que é a fé cristã. Então a consolidação, então a criança ela precisa ter bem clara a consolidação da sua fé. Pontos importantes: ela deve entender que ela é pecadora, ela deve entender que ela precisa da graça de Deus para ser salva, ela deve compreender que Jesus é o único caminho da salvação, ela deve compreender que ela deve fazer uma confissão pessoal de Jesus como seu Salvador. Então isso é muito importante, essa consolidação da fé. Ela deve entender que é importante a prática da oração, ela deve entender que ela deve se envolver na igreja local, que ela deve participar dos cultos. Tudo isso é consolidar a fé. A palavra consolidação é tornar sólido. Então é muito importante a consolidação da fé. Então esse é o propósito do culto em paralelo ou do culto da salinha. Outras coisas importantes: pastor, na minha igreja não tem culto em paralelo, eu quero fazer um culto em paralelo, ou já tenho, eu quero melhorar. Quais são os elementos essenciais de um culto em paralelo? Então, o que precisa ter para eu ter um culto em paralelo de maneira eficaz no meu ministério infantil? Primeiro, ensino bíblico sistemático. Então eu preciso ter uma programação de ensinos bíblicos sistemático. Então você pode começar ensinando a respeito do pecado, depois ensinar acerca da salvação em Jesus, depois ensinar acerca do viver cristão, depois ensinar acerca das coisas que vão acontecer na eternidade. Então isso é um ensino sistemático, é um degrau por degrau, a criança vai subindo e ela vai alcançando o conhecimento da fé cristã. Então você precisa ter esse ensino sistemático. Pastor, como eu faço? Você pode elaborar um roteiro de ensino sistemático, ou já existem materiais, existem roteiros de culto infantil pronto que vai ajudar a tua criança a ter esse ensino bíblico sistemático. Então isso é importante no culto infantil em paralelo. Então precisa ter um ensino bíblico sistemático.
Outra coisa, desenvolver uma programação adequada. Então, a programação deve ser adequada às crianças. Então, ter momentos de louvor, momentos de ensino, momentos da prática. Posso trazer atividades lúdicas. Pastor, pode ter atividades de recreação? Sim, são chamadas atividades lúdicas. Eu posso associar um jogo, uma brincadeira, aquilo que foi ensinado e trazer edificação para a criança. Então, eu posso ter um momento do culto para essas atividades lúdicas. Eu preciso entender, pastor, eu não posso ter o culto em paralelo todo de brincadeira, todo de recreação, mas posso ter um momento dedicado a isso. Isso é muito importante, vai atrair as crianças, então vai trazer grande efeito. Então, uma programação adequada. Outra coisa importante, pessoas preparadas. Então não adianta pegar a pessoa e colocar lá se ela não está preparada para ministrar, para desenvolver uma atividade lúdica. Então eu preciso de treinamento, treinar pessoas que vão me ajudar nesse desenvolvimento desse trabalho. Então eu preciso de pessoas preparadas. E por fim, material pedagógico adequado. Então vou ter de ter um roteiro de culto, vou ter de ter visuais para o momento da contação da história, vou ter de ter materiais para as atividades lúdicas de recreação. Então eu preciso de materiais adequados. Então não é só ir para uma sala com as crianças, mas tem de ter todo um preparo antecipado para que as atividades ocorram de maneira que venham edificar as crianças. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 981 16 8012. Nós preparamos um e-book abençoado com todo o conteúdo desse curso. Então, você ofertando no Ministério Infantil da Primeira Igreja da Criança em Campinas, nós vamos te enviar esse e-book com todo esse conteúdo. Deus te abençoe, é muito bom ter você como aluno. Quer entrar em contato conosco? WhatsApp 19 981 16 8012. Centro de Treinamento Barak, excelência no ensino para o Ministério com Criança. Fique todos na paz do Senhor. Amém.